Em duelo de opostos na Arena da Amazônia, Amazonas e Goiás se enfrentam abrindo o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Bora para mais um vídeo de pré-jogo aqui na nossa Esporte Manaus TV. Fala meu povo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Lucas Queiroz, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de pré-jogo. Estamos sempre aqui marcando presença para trazer as informações dos jogos envolvendo o Amazonas Futebol Clube nesta Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. E hoje, neste dia 2 de agosto de 2025, a gente tem o confronto da 20ª rodada, isso mesmo, abrindo o segundo turno da Série B, o duelo entre Amazonas e Goiás, que acontece a partir das 7h30 aqui no horário de Manaus, às 8h30 no horário de Brasília. E o palco dessa partida vai ser a Arena da Amazônia, que volta a ser a casa do Amazonas Futebol Clube nessa Série B, depois de 7 partidas consecutivas como mandante lá no estádio Carlos Amit, que fica na Zona Leste. Então o maior palco aqui do nosso futebol amazonense vai sediar novamente o jogo de Série B. Lembrando que nos 2 primeiros jogos que o Amazonas jogou como mandante lá na Arena, acabou empatando com a Ferroviária sem gols e perdendo por 2-0 para o Avaí. O torcedor que quiser comparecer à Arena da Amazônia, os ingressos estarão à venda na bilheteria D a partir das 5h30 da tarde. Então você pode conferir aí os setores disponíveis, os ingressos estão a partir de R$20. Antes da gente passar para as informações das equipes, vamos trazer aqui um retrospecto. Lembrando que o Amazonas e Goiás já se enfrentaram 3 vezes na história, foram 2 confrontos na Série B do ano passado e um confronto que abriu a Série B desse ano. E o Amazonas não tem boas lembranças quando encontra o Esmeraldino. Isso porque perdeu as 3 partidas que disputou contra o Goiás na história e ainda não conseguiu marcar contra o time goiano. Lá no primeiro turno, após o título estadual, o Amazonas acabou derrotado por 1-0 jogando em Goiânia. Vamos começar então falando do time da casa, o Amazonas, que ainda segue naquela luta ferrenha para deixar a zona de rebaixamento. Na última rodada, na rodada que fechou o turno, a equipe empatou 1-1 com o Coritiba fora de casa, arrancou um ponto importante, porque o Coritiba é inclusive o adversário direto do próprio Goiás, ali na luta não só pelo acesso, mas também pelo título. É um ponto considerado importante, porque o Amazonas, apesar de ter caído uma posição, agora o time é o 19º colocado, mas a equipe segue ali no páreo, a poucos pontos aí, uma sequência de vitórias pode deixar o time fora da zona de rebaixamento, se afastar um pouquinho mais dessa zona incômoda. A equipe fechou aí o primeiro turno na penúltima posição, com 19 pontos na conta. O principal desfalque da equipe para essa partida é o lateral esquerdo e zagueiro também, capitão da equipe, o Fabiano. Ele tomou o 3º cartão amarelo contra o Coritiba e é desfalque certo nesse jogo por suspensão automática. Outro que está fora dessa partida e também não veste mais a camisa do Amazonas é o zagueiro Wellington Nascimento, que se despediu oficialmente do clube, Ele já tinha deixado o elenco há alguns dias, há algumas semanas, mas oficialmente agora ele chegou a um acordo e despediu por meio das redes sociais. O departamento médico do Amazonas segue trabalhando bastante para recuperar os atletas que seguem se tratando de lesões. São eles aí os laterais Carlos Acapo e Alisson e os atacantes Kiko e Denner. As boas notícias ficam por conta dos retornos do lateral direito Tomás Luciano e do atacante Henrique Almeida, que desfalcaram a equipe aí na última partida. Eles podem já ser escalados pelo técnico Márcio Zanardi para esse jogo. A gente segue sem poder contar com declarações dos jogadores ou treinador na véspera da partida, O Amazonas não interage com a imprensa já há alguns meses. Então vamos direto para o time titular, provável que deve ser escalado aí pelo técnico Márcio Zanardi, que busca aí a sua primeira vitória jogando na Arena da Amazônia. Ele que está comandando aí essa retomada do Amazonas, essa tentativa de reação para escapar do rebaixamento. O Amazonas pode ir a campo com Renan no gol, Nilson Castrilhão na direita, a zaga formada por Diego Borges e Bruno Ramires, e na lateral esquerda Rafael Monteiro e o Riza Durmizi brigam aí pela vaga. No meio campo a gente deve ter o Larry Vasquez com o Eric Varão e o Diego Torres, e mais à frente Joaquim Torres de um lado, Kevin Ramires do outro e o Gabriel Novaes no comando de ataque. Então é isso, meu povo, as informações do Amazonas já foram. Vamos falar agora do adversário da onça pintada nesse jogo, que é o Goiás. O Esmeraldino, que é um forte candidato, não só ao acesso também ao título da Série B. O time fechou ali o primeiro turno da competição com 37 pontos, numa condição muito boa para brigar aí por esse acesso. O time comandado aí pelo experiente técnico Wagner Mancini vem de um empate em casa, arrancado nos últimos minutos ali também, 1-1 contra a equipe do Clube do Remo. Como eu disse, a equipe fechou o primeiro turno na liderança com 37 pontos, mas com o começo dessa rodada, na última sexta-feira, a vitória do Coritiba sobre o Vila Nova por 2-1, o Esmeraldino caiu para a segunda posição, mas basta um empate jogando em Manaus para retomar aí a ponta da tabela. Trazendo dados estatísticos aí divulgados pelos colegas do Globoesporte.com, com 87%, o Goiás é o time que mais tem possibilidades, probabilidades estatísticas de estar na Série A do ano que vem. Então a equipe tenta ali
fazer uma campanha mais sólida, né? Lembrando que o Goiás teve uma arrancada no final do ano passado, que não foi suficiente para colocar o time na Série A. E agora a equipe busca uma campanha um pouquinho mais regular, do começo ao fim, para poder de fato voltar à Série A no ano que vem. Como visitante, a campanha do Esmeraldino é boa. Em 9 jogos, são 5 vitórias, 1 empate e apenas 3 derrotas. A principal novidade do Goiás para esse jogo é o retorno do zagueiro titular Messias, que cumpriu suspensão automática no jogo passado contra o Remo e agora está de volta e direto para o time titular. Falando no time titular, já vamos esboçar então o time do Goiás, que não deve ter muitas mudanças em relação à equipe do jogo passado, com o Tadeu no gol, William Lepo na lateral direita, zaga formada por Messias, Tite e Moraes Júnior na lateral esquerda, meio campo com Gonzalo Freitas, Juninho e Wellington Rato, e lá na frente, Já, Pedrinho e o artilheiro Anselmo Ramon. Já está na tela a arbitragem desse jogo. O trio principal é formado por profissionais da Federação do Rio de Janeiro. Quem comanda o apito é o Yuri Elino Ferreira da Cruz, e ele vai ter ali no comando do VAR o José Ricardo Vasconcelos Laranjeira, do quadro de Alagoas. Os demais profissionais dessa partida você está conferindo aí. Agora sobre a transmissão, onde você pode acompanhar Amazonas e Goiás, exclusivo com imagens na plataforma de streaming Disney Plus, né, que a gente conta aqui todos os vídeos. É uma plataforma destinada a assinantes, então se você quer acompanhar não só os jogos do Amazonas, mas também todas as outras partidas, né, envolvendo as 20 equipes da competição, você acompanha lá no Disney Plus. Mas claro, a gente também tem alternativa aqui na Esporte Manaus TV. Você é o nosso convidado para participar da nossa transmissão ao vivo. Infelizmente não podemos transmitir com imagens, mas você acompanha a narração do jogo entre Amazonas e Goiás diretamente da Arena da Amazônia, com Antônio Maquiné e Vitor Hugo, a partir das 7 horas, trazendo essas informações, mais novidades diretamente do gramado da Arena da Amazônia. Então estaremos juntos aqui mesmo nesse canal, na Esporte Manaus TV, para narração e, claro, a nossa cobertura em tempo real nas nossas redes sociais. Então é isso, pessoal. Agradeço a você que acompanhou esse vídeo até agora. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar naqueles grupos de futebol que você toca aquela resenha também. E claro, eu peço para você acompanhar o nosso trabalho no www.portalesportemanaus.com.br e também tudo isso reverberando em nossas redes sociais. Então fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso trabalho, porque você já sabe, o Esporte Manaus é diferente. Até mais!